o dia que Jesus prometeu, o cordeiro que foi morto há de surgir, glorioso entre as nuvens dos céus. A igreja do pastor Carlos é uma igreja realmente muito envolvida no trabalho do Senhor, inclusive ali onde funciona um dos polos da PEC, o curso da PEC anual. O pastor Joelson é nosso missionário lá no Rio de Janeiro, ele vai dar uma das oficinas hoje à tarde. E também chegou o reverendo Josué, ali, reverendo Josué, por favor, eu apresentei de manhã, mas a mãe Lídia, tanto aqui, acho que eu já falei das que estavam aqui, né, da Maitê, da Heredina e da... Eu não sei qual era a outra que estava aqui, já me fugiu da memória, mas o pastor Josué, ele é capelão do Mackenzie, ele vai estar falando sobre o fantoche apologético. Ele é inseparável do Barnabé, o seu boneco, às vezes o Barnabé é mais conhecido que o Josué, né? É uma alegria, ele já tem estado conosco em outros congressos. A Lídia, naquele assunto da criança deficiente, bênção, maldição, ela vai estar conduzindo esta oficina, e o pastor Joelson sobre ensinando a criança a defender a verdade. Louvamos a Deus pela sua vida, pastor, que Deus o abençoe. Ele é professor lá, tem dado palestras por toda parte, ele é formado pelo Seminário do Sul, e está realmente nos abençoando com a sua presença aqui. Eu vou passar a palavra para o pastor Carlos, para nos conduzir. Vamos orar para que esse momento seja um momento realmente de grande bênção para nós, enxergando realmente o desafio que é preparar as nossas crianças para os tempos difíceis. Senhor Deus e amado Pai, estamos mais uma vez aqui juntos diante do Senhor e, ó Deus, daquela maneira que só o Senhor sabe e pode fazer, venha falar aos nossos corações, à nossa mente. Nós estamos assim diante do Senhor, pedindo que irmão Carlos, pastor Carlos, seja realmente um instrumento nas tuas mãos, usado pelo teu Espírito Santo, de tal forma que aquilo que o Senhor deseja alcançar em nós, nos equipando para melhor te servir, seja realmente realizado, unicamente para a honra e glória do Senhor. Pedimos as tuas bênçãos sobre esse momento aqui, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, o meu bom dia aos queridos irmãos que estão chegando, aos que estão aqui. Eu quero externar a alegria que eu tenho de estar aqui, viajando ontem à noite para cá, cheguei, não consegui participar da programação da noite toda, porque cheguei já na hora do jantar, muito cansado, sem tomar banho, quando cheguei aqui já estavam dizendo amém. Mas eu estou muito feliz de estar aqui, tenho acompanhado o trabalho de vocês já há bastante tempo, lá no Rio de Janeiro, os congressos que os irmãos têm realizado, através do pastor Joelson, Renato e outros, né? Eu tenho participei o ano passado, inclusive, como um dos preletores, e agradeço os convites que a mim são feitos. Eu não sou realmente alguém com a especialização da área, com a mega, hiper, ultra formação da área, mas eu sou um esforçado ali na igreja, no trabalho com as crianças, alguém dedicado às crianças e ao trabalho com a educação. Eu comecei meu ministério na primeira igreja de Campo Grande como pastor adjunto, né? Eu fui auxiliado do pastor José Laurindo, ali na primeira de Campo Grande, durante 5 anos e meio, e trabalhei exatamente com educação, Ministério de Educação, Juventude e Terceira Idade. E ali, obviamente, procurei especializar, fazendo pós-graduação em outras áreas, e o que descobri é que você trabalha na prática, não é? Envolvendo no Ministério, desenvolvendo o Ministério e trabalhando com aqueles que trabalham. Você vai criando soluções. Saí para ser missionário no Mato Grosso do Sul, estive em Campo Grande, eu só fico em Campo Grande, não é? Saí de Campo Grande, PIB para CIB Campo Grande, fiquei lá na CIB, na Mambaí, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, durante 5 anos. Lá também trabalho dedicado como titular às crianças, né? À educação, aos jovens, aos idosos, às famílias. E quando o pastor Laurindo saiu para ser pastor na PIB Niterói, acabei voltando para o Rio de Janeiro, a igreja mandou comprar de volta o passe e pediu, volta pastor, socorro, porque precisamos organizar a igreja. Estou vendo meus queridos aqui de São Basílio, alguns queridos do Rio de Janeiro, meus queridos ovelhas lá da PIB Campo Grande, conheci alguns irmãos aqui da CIB de Campos, a irmã Laila e outros que estão aí presentes. É uma alegria ver os irmãos e irmãs aqui. Eu também fui da segunda de Campos, de 79 até 88, lá estive
né, como ovelha do pastor Joelcio, o tempo também do pastor Heber Silva. Irmãos, com muita alegria quero tratar de um tema que a mim foi encomendado. Esse tema já vem desde o ano passado, solicitado pela PEC a minha pessoa, e o texto que quero passar com os irmãos de pé é a segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Queria que você se colocasse de pé e nós vamos ler esse texto, orar e pedir a bênção de Deus para discutir um pouco do que é o tema que os irmãos estão propondo nesta manhã. O tema, na verdade, é o norte do sermão, diferente dos congressos quando prego aqui, não é? Quando prego nesse altar aqui, eu geralmente estou na Vida Nova ou na Fiel, a temática é expositiva. Aqui nós vamos expor o texto, aqui nós vamos expor o assunto, e o assunto é um assunto vasto, de temas assim, bem profundos, né? Eu queria então destacar aqui hoje o que o Senhor nos deu. A família cristã, como viver nos tempos difíceis da pós-modernidade. Meu trabalho ficou fácil, porque o pastor Dan, no primeiro momento aqui, gastou tudo. Eu vou evitar andar pelo caminho que ele já andou, porque eu mesmo fiquei maravilhado, digo, olha, eu não preciso nem pregar, vou fazer o apelo, né? Porque ele já deu toda a aplicação e todo o contexto. Mas eu quero aplicar as minhas partes pessoais que tem trazido das pesquisas e do ministério, que tem feito como viver. Aí sim algumas sugestões, né? Não vou colocar como imperativos, não vou colocar como uma lei maior, mas sugestões que você pode entender boas e qualificá-las como boas para aplicação no seu ministério. 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 1, se os irmãos já acharam, digo amém. Ele é então o norte do nosso texto. Vamos ler todos juntos? Eu estou com a versão bem conservadora, revista e fiel, alguns irmãos têm NVI, mensagem, não é? Revisada, vamos ter uma confusão de línguas. Mas o importante é que você vai entender o que Deus tem dito a respeito desse texto do apóstolo Paulo a Timóteo. 2 Timóteo 3:1, vamos todos juntos? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão. Senhor, nós estamos de pé diante do Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, para entender, ó Deus, o que significam os últimos dias e os tempos trabalhosos que estão, ó Deus, narrados pelo apóstolo Paulo ao pastor e jovem, pastor Timóteo, quando estava sendo orientado, ó Deus, a enfrentar com resignação, com resiliência, com submissão e com obediência os tempos difíceis do ministério, da igreja, tempos difíceis na família. Como está no contexto do texto, homens muito de temperamento difícil estariam se levantando, pessoas com comportamentos estranhos estariam vivendo neste tempo, e obviamente tudo isso afetaria as famílias, as igrejas, as cidades, as realidades, ó Deus, urbanas, sociais, culturais e filosóficas de um povo. Permita, Pai, que hoje tenhamos a lucidez de tratar desse assunto com simplicidade, com objetividade, mas aplicando, Senhor, essa verdade aos nossos corações. Tem misericórdia de nós, não nos deixa aqui órfãos, mas que Teu Espírito Santo seja o selo capacitador aqui, a abrir as nossas mentes e os nossos corações, para que, ouvindo a palavra, possamos recebê-la como boa palavra em nossos corações e aplicá-la em nossos ministérios. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar-se. Quando pensamos no tema família, você tem, eu creio que o nosso esboço na página 38, e se os irmãos puderem, quiserem acompanhar, o farão, lembrando que esse é um esboço, então você tem de um parágrafo, às vezes, para outro, alguma coisa que não está conectada, porque a gente teve que resumir, não é? E o resumo tira alguma linguagem que aplica, não é? De uma expressão a outra. Você tem só os argumentos principais de um tópico aí. Quando você pular o assunto, ele não faz muito sentido, é que as aplicações, alguma coisa foi tirada, para que você não levasse o livro todo. O livro todo, qualquer hora dessa, eu vou passar para o Gilberto, a gente publica na PEC, né? Tem 158 páginas. Eu resumi aí, eu acho que em 12 páginas, né? O trabalho que vocês me encomendaram está numa pesquisa bem maior. Irmãos, eu quero destacar aqui que a família cristã hoje precisa estar preparada para viver na sociedade em que está, e o desafio hoje é por demais difícil. Por quê? Vivemos tempos difíceis e trabalhosos. O discurso de proteção da família e o discurso de valorização da família é muito bonito. Eu tenho certeza que você já leu em todos os lugares, nos documentos políticos do seu país, que é o nosso país, ou de outros países, até das Nações Unidas, textos que vão dizer que a família é por demais importante. Eu cito aí nos slides que estão à frente, de que a família é a base mais importante para toda a
sociedade. Isso é o discurso. Não há coach, não há treinador, não há filósofo, não há professor que se apresente na universidade ou defendendo a sua tese que não comece dizendo isso. Família é muito importante, é ali que o ser humano desenvolve sua identidade, né? Ali o indivíduo tem seus vínculos sanguíneos e tal. E começamos com os grandes historiadores falando da família, dos tempos antigos, desse elemento de grande importância para que tenhamos organismos sociais, jurídicos, muito bem pautados e equilibrados. No entanto, na verdade, o que entendemos é que precisamos saber o que de fato esse indivíduo que pronuncia a expressão família tem em mente quando a palavra então ele usa. O que significa família para esse indivíduo? Como ele pensa a família, como ele crê a família, quais são os preceitos éticos e morais pelos quais ele então norteia a sua existência e a sua convivência em família. Na Declaração dos Direitos Humanos, está lá, completando seus 70 anos, no dia 10 de 12 de 1948, quando ela foi distribuída ao mundo e promulgada ao mundo, diz lá, a família é o elemento natural da sociedade e tem direito à proteção da própria sociedade e do Estado. E quando você lê todos aqueles direitos ali elencados e narrados, eu fico encantado. Se todo cidadão tivesse isso aqui, e se isso fosse por cada país, e por cada partido político, e por cada governo, né, e por cada cidadão implantado e vivido, a gente estaria no céu. Eu assisti o Fantástico domingo e falei, dava para fazer o sermão de domingo. Né? Que bonito o Fantástico domingo, botando aqueles artistas lá para ficar citando. Vocês viram lá? E passava na tela lá a declaração e eles, todo cidadão tem direito. Aquilo ficou bonito. Eu falei, gente, isso no culto de domingo. Você faz o apelo, todo mundo levanta a mão e aceita. Porque estruturalmente e filosoficamente as coisas são conhecidas e por nós como sociedade são sabidas. Nós vemos que até no marxismo, né, ou no socialismo científico, Engels vai dizer e vai destacar a importância da família. Então veja, valorizada a família é, discutida e pensada a família é, todos pensam, discutem, elogiam e até destacam a sua visão sobre a preponderante realidade da família na sociedade. O Brasil não ficou atrás e na Constituição da República, no seu artigo 226, promulgada lá em 1988, lá está no artigo 226, família, base da sociedade, tem proteção do Estado, sendo, portanto, de tutela jurídica, a que faz jus. Aqueles que vão interpretar essa visão vão dizer que a família é uma realidade sociológica e constitui a base do Estado, o núcleo fundamental em que repousa toda a organização social. O conceito de família, então, aqui, claramente sabemos e percebemos, não é fechado. Você não tem ali, objetivamente, o que é, de fato, então, uma família. E quando você vai para os tribunais, você encontra lá no STF uma decisão que define que uma família pode ser constituída por 2 homens, uma família pode ser constituída por 2 mulheres, não é? Já há discussões aí daqui a pouco para liberar para irmãos, não é? E já no mundo já se discute a família de pai com mãe e filho com pai. Os irmãos vejam onde o universo do debate e da distorção está chegando. Como então pensar e tentar trabalhar numa sociedade que vem mudando a cada tempo e que a família tem sido bombardeada com mudanças que são assim difíceis de acompanhar, muitas vezes difíceis de interpretar e até de discutir e combater na igreja, quando você está treinando ou trabalhando aquela função, aquele assunto, já deram um passo à frente, já andaram um pouco mais, e parece que a gente está sempre atrás, né? Sendo arrastado por essa tal de pós-modernidade. De onde vêm essas mudanças? Elas estão no conceito vivo da sociedade, elas estão na vida comum do ser humano. Você já deve ter lido a obra completa, Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire. Tem um dado interessante que ele coloca lá sobre como a família influencia toda a estrutura social e cultural de um país. Ele diz lá, se a moralidade e a justiça de qualquer povo se fundam parte nas suas instituições religiosas e políticas e parte na filosofia, por assim dizer, doméstica de cada família, a pergunta dele é, que quadro hoje pode apresentar o Brasil quando o consideramos debaixo desses 2 pontos de vista? Traduzo. O que Gilberto está colocando lá na questão do Casagrande Senzala, no que vai sendo a evolução do comportamento e da aceitação de comportamento, vocês sabem do que ele tratou ali, não é? A escravidão, ele tratou a questão do comportamento sexual dos senhores ali das senzalas, das mulheres, das suas escravas, dos filhos, daquela relação toda, e mostrou a fundo
a ideia da promiscuidade, da prostituição, daqueles filhos que nasciam daquelas relações. E o que ele está dizendo é que todo aquele comportamento dentro de casa, aceitável, praticado, ele tem uma influência, ele modifica a estrutura religiosa e política, e ele, obviamente, a partir da filosofia doméstica, gera impactos claros na sociedade. Tentando entender isso, então, vamos ao esforço de procurar compreender o que isso influencia a igreja, como a igreja precisa reverter esse quadro e trabalhar pela mudança deste quadro, quando cabe à igreja agora enfrentar a questão quando ela chega, e ela chega. Porque se ela está no seio da família, se ela está acontecendo dentro do lar e da casa, no núcleo que chamamos familiar, obviamente ela vai vir como uma bomba, desencadeando um efeito atômico dentro da nossa comunidade, dentro da igreja, dentro da nossa sociedade. Ela se reflete claramente dentro do que chamamos Estado, pelos partidos políticos, pela política e pelos seus governantes. E dentro da igreja, pela estrutura religiosa e no comportamento diário, na aceitação ou rejeição daquilo que o mundo propõe por parte dos fiéis. Amém? Quanto maior a moral, maior o paradigma, mais observado o preceito ético, mais está a sociedade elevada. Quanto mais aquela vara de medir vai baixando, quanto mais o nível vai descendo, você vai tendo aquele apodrecimento, aquele empobrecimento no tecido social, e você tem o que chamamos de degeneração sociocultural, religiosa, política. Se nós olharmos a classe política do nosso país hoje, vai ser simples você dizer o que eu estou aqui discutindo. Você pensa, por exemplo, um estado, vocês estão no estado de São Paulo, eu estou no estado do Rio. Pensa o estado que os 4 governadores estão aí com mandado de prisão, 2 estão presos. Os outros 2, pelo que eu estou vendo, vão para a cadeia, porque vão tentar aí habeas corpus. Eu imagino essa gente chegando em casa e dando para o netinho, bença tio, bença vovô, bença. Qual é o modelo que essas crianças estão recebendo? Qual é o valor que essa geração está recebendo? Você entende o que eu estou dizendo? Você acha que esses governadores, que esses políticos não têm filhos, não têm esposa, não têm genros, não têm noras? Ao contrário, estão todos aí, correndo para cá, visitando. O que eu estou dizendo é que todo o nosso empobrecimento, toda a nossa degeneração cultural, sócio-espiritual e o que seja, ela está diretamente impactando as crianças, os lares, as famílias e como uma bomba impactando o quê? A igreja. Nenhuma nem 2 vezes eu estou no gabinete lá atendendo, e chega um, e outro, e como faço, e eu me envolvi, eu aceitei, eu para não perder o emprego, assinei, e você tem que instruir o indivíduo, orientar o indivíduo à luz de um preceito, de um valor, que com o tempo ele perdeu e na vida dele já não existe. Quero citar as questões contemporâneas, destacando então que o apóstolo Paulo nos preveniu a viver e a entender, em que ele diz, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Que tempos são esses? Se cremos na Bíblia como palavra de Deus, entendo que não há nenhuma desordem no governo de Deus, e Deus então nos alertou e nos preveniu a viver este tempo. Daniel capítulo 12, versículo 4, vai afirmar claramente que no fim dos tempos, até o fim dos tempos, muitos correrão de uma parte a outra, e diz o texto, a ciência se multiplicará. O pastor aqui estava dizendo que o tempo todo ele em algum lugar, e a filha, acho que na Nova Zelândia, ele fica olhando na tela e vendo sua filha. Quem pensava isso anos atrás, não é? Quando a gente pegava aquele telefone a disco, lembra? Aquele telefone a disco, que você ele dava para trás, aí você pegava, o legal era discar o 9, né? Aí e voltava. Aí, o bom é quando você errava, que aí pagava tudo. Quer dizer, um modelo. Todos nós, naquela época, sabíamos ali de 50 a 100 telefones. Hoje eu não sei o meu número, porque eu não ligo para mim. E, na verdade, eu olho para a tela ali, tem um nome, não tem mais um número. Então, se hoje sequestrarem minha esposa ou filhos, e roubaram o meu celular, eu tenho que entrar em algum sistema e procurar o número dos meus filhos, porque eu não sei de memória, porque, obviamente, as facilidades tecnológicas e o modelo que se impõe e se expõe hoje, nos obriga a descansar e a confiar nos nossos sistemas, ok? Eu não sei andar mais numa rua. Não é? A hora que apaga o GPS, eu paro o carro e começo a orar, Deus me guia, Senhor. Eu não tenho mais a mínima noção de onde eu estou, porque eu ando dentro de um carro que tem ali no painel uma tela enorme, e ele vai numa faixa azul e diz, vire à direita, vire à esquerda, faça isso, o carro manda e eu só obedeço. E se aquilo apagar, eu pergunto, onde é que eu estou? O cara fala, você está em Socorro. Eu digo, Socorro, Senhor, eu preciso chegar em Lindóia.
Não é? Porque eu não faço a mínima ideia. A evolução é extremamente tecnológica, a evolução é rápida, é ligeira, e tudo ao redor está mudando. Com isso, o que você pensa que vai acontecer? Vai mudar tudo. A cabeça vai mudar, a forma de pensar vai mudar, não é? As suas prioridades vão mudar. A multiplicidade de eventos novos hoje estão aí. E essa multiplicidade desafia a igreja. Nós temos que tentar influenciá-los, dominá-los, mas quase sempre não conseguimos. Há fenômenos hoje preocupantes na instituição familiar. Percebemos pelas evidências que a instituição familiar, como padrão divino hoje e estrutura social, está cada dia mais distante do modelo bíblico. Por quê? Pense no que o Senhor Jesus disse a respeito dos dias que antecedem a sua vinda, Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade de muitos, a iniquidade, o amor de muitos. Irmãos, não diz assim, o amor de poucos. Diz, por se multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor de muitos. Pensa numa sociedade sem amor. Pensa num pai que sequer diz ao seu filho que o ama. Pensa numa filha que nunca ouviu do pai que a ama. Pensa num marido que não diz que ama a esposa nunca. Não é? Ao contrário, se coloca como um bom provedor, não é? Alguém que então, tendo recursos, estudo, não é? Bens, imóveis, acha que a família está plenamente satisfeita com tudo que ele tem oferecido. É diante dessa realidade que a igreja precisa não reclamar, não tentar criar surtos, histerias, não é? E tentar aí, com um complexo messiânico, resolver o problema. Mas é nesse tempo que a igreja de Jesus é chamada hoje a somar esforços para que as famílias que estão sob nossos cuidados e aceitam ou ouvem a verdade que nós pregamos, estejam bem orientadas para que haja futuro nas famílias, para que haja futuro na igreja e para que nossas crianças do futuro não se percam. A família criada em Gênesis 2:18, como um princípio de ordenação criacionista de Deus o Pai, que precisa ser ensinado nas escolas, nas universidades e na igreja, é para nós sim a célula máter, a célula mãe da sociedade. O que isso tem a dizer para nós? Muita coisa. Quando pensa em família, eu vou definir alguns termos aqui. Quando você ouve a palavra família, o que é que você pensa? Eu, obviamente, estou influenciado pelo meu conceito. Eu sou casado, minha esposa, eu e a Angélica, completamos agora no próximo domingo 23 anos de casamento, né? Temos 28 anos de relacionamento, foram 5 anos de namoro e noivado, somados aí. Eu tenho 2 filhos, um menino de 18, né? E a menina tem 20. Então você diz assim, família, quando eu penso na minha, viu? Então eu já botei lá aqueles 4 ali, entendeu? Na época do meu pai botaria ali mais 5, né? Porque nós somos 4 irmãos e um ainda faleceu. Eu tenho o Gilson Carlos, que é pastor aqui em São José dos Campos, meu irmão mais velho. O Carlos Aurélio faleceu. Tem o Carlos Elias, o José Aurélio e o Samuel. Então você já vem de uma configuração maior e fui compactando. E a minha geração já diz, a minha filha e meu filho falam, eu quero um só, pai, dá muito trabalho. Eu falei, poxa, eu cuidei tão bem de vocês, e vocês não vão me dar pelo menos 2 netos cada um. Não, pai, é muito caro e dá muito trabalho. Eu tenho orado pelos meus filhos. Onde é que eles ouvem isso? Onde é que eles impõem esse esforço e passa-se a eles esse sacrifício? Porque a sociedade, de alguma forma, ela tem construído e tem objetado os conceitos de família como nós os conhecemos. Quando estudamos na Bíblia e usamos os textos sagrados, temos conceitos de família como, o primeiro deles, eu coloquei aí, bait. Bait, na verdade, quando você diz bait ou casa, não é? Você está dizendo o templo, o lugar, a casa, a residência. Se diz assim, a casa caiu, é o lugar onde você mora. Não é algo que aconteceu dentro dela. A expressão dentro do hebraico aqui trata claramente da ideia de que aquele grupo de pessoas está ali residindo numa estrutura. O outro vocábulo muito comum é bet. Bet é o sentido literal. Nós podemos chamar de casa de Deus, casa do pão, não é? Onde você tem ali, é conjugado, como geralmente no princípio de uma palavra, para falar de uma estrutura que simboliza então um lugar e uma casa. Pode ser a casa de uma família, a casa de Deus, a casa do Pai, ou como Belém, a casa do pão. Mas a palavra que me impressiona, nós vamos analisar aqui hoje, é em cima dela que vamos nos deter, é o terceiro vocábulo, ele está lá, misparrar. A pronúncia melhor que eu consegui foi essa. Os professores de hebraico aí que não objetem a minha pronúncia, por favor, porque realmente não falo hebraico. Mas a palavra seria misparrar. O que é que significa? Essa casa aqui, quando aparece no texto bíblico, é chamada de parentes, clãs, o grupo que convive junto, debaixo de um mesmo teto. Quando, em Números 11,
no capítulo 11, versículo 10, essa expressão aparece, diz assim, esse é o texto que me qualifica ao sermão desta manhã. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. É interessante que ele não usou a expressão aqui clã ou casa e fugiu da tradução comum para não dar a ideia de que é uma casa, a estrutura, ou somente a casa, um pequeno grupo nuclear. Mas ele foi abrangente. Os que moram numa casa e os que sanguineamente estão conectados a ela. Famílias, no esparral. Em cima dessa preocupação, que quero tentar lembrar que para a família, para o hebreu, família para o hebreu designava tanto o vínculo consanguíneo existente entre um grupo de pessoas de uma mesma casa, quanto o conjunto de pessoas ligadas por laços de parentesco. Então, você não tem família só onde você mora, no teto onde você está. Você tem família talvez pelo mundo inteiro. Que estão seus irmãos, seus parentes. Estamos falando da sua ascendência e da sua descendência. É o conceito que eu quero trabalhar e que é hoje por demais afetado no modelo que nós estamos recebendo. O conceito de família para o hebreu abrange tanto os parentes próximos, longínquos, também os escravos, naquele momento histórico, que estavam residindo naquela casa. O exemplo foi biblicamente, fantasticamente aqui colocado pelo pastor Dan, a questão de Agar e Ismael. Vocês entendem o que o texto está dizendo. Até aqueles ali, mesmo quando aquele menino e aquela mãe estavam gerados na relação familiar como escravos, eles foram tratados como a família. Pensando nessa coisa elástica do conceito de família e como isso abrange a nossa história cristã primitiva e hoje, é que queremos tentar então entender como essas famílias estão afetadas e como elas podem se organizar diante das transformações pelas quais passa hoje a nossa sociedade. Aí eu vou ao ponto 2, vencendo as etapas aí das questões contemporâneas e bíblicas, eu quero pensar nas transformações sociológicas e familiares. Com o passar dos anos, as grandes famílias patriarcais que se reuniam de muitas gerações em torno de um antepassado, isso foi se reduzindo. E o que resultou hoje na nossa sociedade contemporânea é algo que a gente estranha muito do modelo que recebemos. As condições de moradia nas cidades restringem hoje o número de membros que vivem sobre o mesmo teto. As escavações nos revelam que as casas eram pequenas. Ao redor do pai, quase que só se veem os filhos não casados. Quando um filho se casa e funda uma nova família, disse que edifica então uma nova casa. Lá em Neemias já se encontrava essa evolução, esse modelo, indo para um modelo mais compactado, Neemias capítulo 7, versículo 4. O prólogo do livro de Jó mesmo, aqui também muito bem narrado pelo pastor que me antecedeu, pretendia imitar o relato patriarcal, revelando assim que na sua época, os filhos de Jó se apresentavam em festas que aconteciam na casa dos irmãos. O que isso nos informa? Que o conceito, desde o Gênesis da criação, passando pelos livros da lei, da Torá, já na mudança de Neemias, que trata a questão do cativeiro e o regresso, você já tem mudanças que vão sendo claramente identificadas e mudanças que claramente vão afetando o comportamento e a vida familiar. Quem é que nunca viu ilustrações como esta da família grande? Você já participou das celebrações de Natal na sua família, ou de algum evento na sua família, em que o patriarca da sua família pediu e exigiu que todo mundo fosse, e no final tinha que chamar, e naquela época tinha um fotógrafo pago, todo mundo não tinha celular, nós não tínhamos nossas câmeras, e as casas que tinham câmeras eram muito caras, então ganhava-se dinheiro chamando o fotógrafo, que vinha lá com aquelas máquinas enormes. Eu lembro de um na casa do meu vovô, que botou um pano na cabeça, eu fico pensando isso hoje. Ele botou um pano na cabeça e olhou para uma caixa, e bateu uma foto ali de dentro. Eu não sei como é que aquilo se resolveu, essa máquina que ele usava tem na internet até hoje. E nós temos fotos guardadas. Quem aqui já participou de encontros assim, que toda a sua família foi desafiada por alguém muito antigo a estar presente? Levante a mão. Agora abaixa. A pergunta que faço agora é, hoje, isso acontece? Hoje, você ainda consegue fazer? Levante a mão. Olha como reduziu. Vocês percebem o que eu estou falando? A gente não precisa ficar discutindo de uma vida que nós não conhecemos ou de uma história que nós não vivemos. Eu quero falar das coisas práticas. De tudo que nós estamos perdendo quando permitimos, e nos deixamos influenciar por comportamentos que vão mudando, e não brigamos e não zelamos por coisas que têm valor, que na minha visão, irmãos, deveriam ser valores imutáveis, valores eternos e perpétuos, mas nós estamos negociando isso com essa nova história de comportamentos. Quem é que, por exemplo, não percebeu claramente que hoje
o modelo e a reunião de família, ela está restrita e obrigatoriamente restrita quase sempre ao núcleo familiar, a casa, né, em si. Quem é que nunca percebeu e nunca olhou, por exemplo, que na história antiga, as famílias, quando pensavam em residência, para manter a relação com seus familiares e para sempre ter o prazer e o privilégio de receber aqueles que são seus, cultivavam casas grandes, né? Quem é que nunca soube que, por exemplo, o Museu Nacional do Rio foi um dia uma residência, né? Quem é que nunca soube que o museu em Teresópolis um dia foi uma residência? Esse pastor de gente muito rica, eu digo, irmãos, minha família era muito humilde, as nossas casas eram grandes. Eu tenho montado a história da nossa família desde 1800 e qualquer coisa, peguei já meus bisavós lá, alemão, né, português, peguei meu bisavô da parte de mãe lá, também português e judeu, estou montando fotos lá. E as casas eram enormes, porque o objetivo daquelas casas era que a gente pudesse sempre chegar e ter um lugar aconchegante para ficar e estar ali. Aí você diz, pastor, mas o custo de vida, o capitalismo, o modelo, o IPTU, né, os impostos exigem de nós uma mudança de postura. Você pode mudar provavelmente a sua postura no seu mundo da arquitetura, no seu mundo da engenharia, mas você precisa pensar nos valores que você vai ter que negociar quando tudo isso mudar. E aí vem a proposta, a gente precisa colocar algo no lugar. Porque o que a gente percebe é que nós estamos tirando, e a casa era grande, mas quando a casa grande vai acabando, o que você percebe é que a casa hoje é pequena. Eu me casei em 1995, eu morei, irmãos, numa casa que eu tinha a cama aqui, né? E quando eu levantava da cama, já batia já de frente com um guarda-roupa, que era um closet, do lado esquerdo do guarda-roupa, num corredor para mudar aqui, e eu passava numa divisória e já tinha o sofá, a televisão e a esquerda do fogão. Era gostoso dormir com o cheiro do bife do almoço. É uma delícia, você já sonhava com o próximo almoço. E um dia minha esposa, pianista, chega para mim e diz, nós moramos nesse grande apartamento e tem um problema. Vai chegar um visitante ilustre. Eu, quem? O piano. Ela fez uma pegadinha. O Weber vai morar conosco. Quem é o Weber? Já fiquei preocupado. Recém-casado, ele fala que o Weber vai morar conosco. Ela nunca tinha representado o tal do Weber. Era um piano, alemão preto. E quando aquele sujeito chegou na minha casa, ele era enorme. Nós morávamos naquele quarto com banheiro externo. Eu disse, como é que vai ser? Aí ela disse, vou botar ele do lado da cama. Quando a gente levantar, tem que pular por cima do piano. Aí eu disse, ela é pianista, fazendo música sacra, e o FRJ. Eu disse, o piano ou eu? E ela disse, o piano. Ficarei também para ele poder me valorizar. E enfrentamos aquilo ali. O que eu estou dizendo é que, de alguma forma, todo esse conjunto e todo esse contexto de mudança afetam ou não afetam a nossa vida, irmãos? Afetam ou não afetam a nossa visão de mundo? Afetam. E da casa grande, a casa pequena que você tem hoje, claramente é menos. Na família hoje temos menos espaço, menos filho, menos tempo. Na família de hoje, com menos espaço, menos filho e menos tempo, você tem menos aprendizado. Aí veja o que acontece. A mente muda. Porque se você tem menos espaço, menos filho e menos tempo, você tem menos solidariedade, você tem menos afeto, porque você é muito pouco estimulado a isso, né? Porque você não tem convivência, você não tem relação, vocês passam o tempo fora, é cada um por si, Deus por todos. E na ideia de menos solidariedade, menos espaço, menos afeto, menos cuidado com o próximo, aí você tem o quê? No contraponto disso, mais individualidade, materialismo, mais ganância, e o resultado são casas menores, filhos menores, menor apreço, mas você tem famílias com conceitos cada vez mais minorizados do que seja uma família segundo os ensinos da palavra de Deus. Entenderam? Que ninguém acredita, então, que a questão do comportamento e que as ações da sociedade, que as influências do modelo político, partidário, filosófico, cultural e que a matriz religiosa também proposta para essa sociedade não influenciam. É justamente o contrário, é o que influencia. E o que fazer? E como enfrentar isso? Na etnografia, aqueles que estudam a história da família, era simples. Bastava dizer e discutir o que a família é. E discutiu-se, então, o que a família é. A família é dividida no que chamamos de matriarcado, família nuclear, família matrimonial, né? Eu não vou aqui destacar aí todas elas ponto por ponto, eu coloquei no seu material, acho que essa pesquisa aqui, neste momento, não é necessária. Vocês já passaram por isso inúmeras vezes, quem não passou, bastará ver aí o que está dito. Então, se você for olhar pela etnografia, você vai dizer, bom, categoriza o tipo, descobre o que é e sobrevive. É muito mais do que isso, irmãos. É muito mais do que dizer e receber lá no seu gabinete uma família anaparental e entender como é a sua família anaparental. Ele diz, eu sou o pai, moro com minha filha.
Não é este o sentido que precisamos estudar, entender e compreender. É perceber o que aquele pai, que está solteiro agora, não chegou nem a se casar, teve uma filha com alguém da vida, que deixou aquela filha aos seus cuidados, e tem que, com ela, criar e constituir um valor que naquele momento da história deles, eles não conhecem. Quando entendemos então que aqui defendo o conceito de família e temos como passar isso como proposta à sociedade que está em vigor, é aqui então que entra o desafio da igreja, o desafio dos pastores, o desafio da APEC, o desafio da sociedade que está vivendo nesse tempo chamado pós-modernidade, aqui muito bem colocado pelo pastor Dan, onde absolutos não são mais contados, onde, como disse a sábia filósofa, como é que é a atriz americana, né? Cada um tem a sua verdade, a Ofra. Cada verdade, a verdade cada um tem a sua. E é interessante que a gente na igreja agora, não, você precisa respeitar isso, não é assim? No mundo da intolerância, né? Não, você tem que ser mais tolerante. Ele tem a verdade dele, você tem o quê? A sua. E nesse modelo chamado de tolerância, nós somos imbuídos a não expor, ou não difundir, ou não praticar, e não instruir as pessoas do que chamamos de verdades absolutas. O que isso implica, então, como proposta hoje na pós-modernidade? Salmo 11, versículo 3, eu queria que você lesse comigo e procurasse responder a essa pergunta, e aqui já partimos ao terceiro ponto, e vamos caminhando nesse terceiro ponto as aplicações que vão ser a conclusão dessa mensagem. Vamos ler juntos? Se os fundamentos... Essa é a grande pergunta. A proposta pós-moderna é retirar a base, irmãos. Desconstruir o fundamento. O que o pós-modernismo propõe é diretamente, irmãos, contrário ao que a igreja propõe. O pós-modernismo acredita e propõe uma construção sem alicerces e sem fundamentos. Na verdade, eles chamam de desconstrução. Se isso for retirado, e se isso for afastado de cada um de nós, e das famílias e da igreja, nós perderemos a única coisa que podemos crer, que é a base de tudo aquilo que nós queremos, o alicerce pelo qual estamos fundamentados. Aí entra, irmãos, o desafio da igreja, de nosso ensino, de nossa sociedade, dos pastores, enfrentarmos com a igreja uma batalha, uma guerra hoje que é bastante difícil de enfrentar, tamanha as tecnologias, os processos, eu diria até os saberes que estão aí sendo debatidos e discutidos, até porque o saber do lado de lá está quase sempre em maior evidência, e ocupa quase sempre maior tempo de mídia, pois eles são mais aceitos, né? Ou muito melhor, assim, propagados. Quem é que não deve ter visto ontem? Eu estava viajando, eu estava no carro, eu fiz umas 7 horas de viagem do Rio aqui, devido ao trânsito, mas quando cheguei aqui à noite, abri ali o meu telefone, estava lá a nota do presidente eleito, de tristeza por pessoas que estão humilhando a nova ministra da Família, ministra da Cidadania, porque testemunhou de sua fé, porque testemunhou dos valores que crê. Tudo isso, pelo que eu entendi, eu não vi a matéria com muito respeito, mas falando de quem ela é, e o que virou aí a rede social de humilhação pública desta mulher, e é essa a sociedade que quer falar de intolerância, percebem? É essa sociedade hipócrita que quer falar de intolerância. Eu não estou aqui dizendo que eu concordo com o que a ministra lá está propondo, até porque eu não sei qual é o projeto dela, eu não faço política no púlpito, viu? O que eu estou dizendo é que a gente olha para alguém que relatou o seu testemunho de fé, me parece que é pastora de uma igreja quadrangular, é o que eu sei, e quando ela dá o seu testemunho de fé, ela é linchada publicamente em rede nacional. Não foi por uma TV, não, pelo que eu vi ali. Todas as TVs estão humilhando e criando um constrangimento à pessoa daquela mulher. O que isso significa? Dr. Gene Edward Veit, em seu livro Tempos Pós-Modernos, eu coloquei nas referências, não precisa anotar, se você quiser comprar, esse é um livro muito bom, recomendo, gaste recursos, invista na sua formação. Eu conheci esse livro através do Dr. Hernandes Lopes, quando eu estava lá estudando um dos seus sermões, e percebi que ele trabalhava com muita consistência o conceito de pós-modernidade. Eu fui então às fontes do Dr. Hernandes Lopes e cheguei a este livro, né? Veit, Tempos Pós-Modernos. Lá no capítulo 13, recomendo, se puder ler e estudar a fundo, ele trata essa questão dizendo quando são destruídos os fundamentos, o que fazer?
quando tudo conspira para tirar o seu chão, para puxar o seu tapete, para que a sua casa seja, de certa forma, incentivada a ruir, a desmoronar, o que fazer? Aí ele trabalha de forma magnífica e simples, aquilo que nós não podemos vender como sendo difícil, ou de valor impossível, não, aceitável, praticável, execuível, dentro do nosso universo. Mateus capítulo 7, 24 a 26, o que ele está dizendo? Nós precisamos construir sobre fundamentos sólidos, porque os fundamentos estão sendo destruídos. Ele coloca, deixa eu voltar então, ele coloca em Mateus 7, 24 e 26, que precisamos, de certa forma, valorizar o fundamento da palavra de Deus e edificar a nossa casa não sobre a areia, mas sobre o quê? A rocha. E é importante dizer que nós estamos lutando com armas igualitárias, porque é simples, é clássico, o exemplo que Jesus ensinou. Eu, educador cristão, na PIB Campo Grande, ministro auxiliar ali no Rio de Janeiro, no Ministério de Educação, um dia convidado pelo pastor Laurindo a pregar num culto infantil, eu não tenho linguagem nenhuma para pregar para criança. Eu falo para todo mundo, eu sou incapaz, eu tenho orado, Deus me ajuda por misericórdia, porque é difícil. E eu faço curso, e eu treino e capacito, e quando chego diante das crianças, eu digo, bom dia, queridos irmãos. As crianças olham assim e dizem, quem é esse sujeito? Mas no esforço sobrenatural e humano, numa noite de jejum, de oração, chamei lá o diácono Newton César e a diaconisa André e disse, olha, eu vou me esforçar, eu preciso da ajuda de vocês. Você arruma uma casa de fantoche, você vai ser o José Prudêncio, disse a esposa dele, faça a voz de homem, por favor, porque você é que sabe desse negócio de fantoche, e seja o Antônio Insensato. E ela disse, o que o senhor está propondo? Eu falei, ao vivo vocês vão descobrir. Como assim, pastor? Faz um roteiro mínimo. Eu falei, vamos orando que Deus vai revelar, o Espírito Santo é poder. Chegamos nós de manhã, estava lá o Antônio Insensato de um lado, numa caixa de fantoche, o José Prudêncio, eu peguei o texto dos fundamentos, Mateus 7, 24, e disse, se construiu sobre a rocha, tem fundamento, tem valor, e vem ventos, e sopra, e tudo, e resiste. E se construir sobre a areia, a casa cai. Aí chamei lá o José Prudêncio e fiz uma entrevista. E tudo aquilo que o diácono espiritualmente sabia, nos lábios do José Prudêncio, ele explicou, porque escolheu a casa com fundamentos. E foi simples, irmãos. Ele disse, eu estou nesta casa porque Jesus me disse que esta é a casa que eu devo morar. Eu construí aqui porque foi aqui que meu Cristo me disse que eu deveria construir. E nós fomos aplicando aquele sermão, e o que eu percebi é que as crianças foram saindo do lugar e foram sentando na frente. Eu que não tenho habilidade nenhuma, agradecer a Deus, digo, o Senhor é bom e fiel e os seus caminhos são perfeitos. E quando nós vimos aquilo, estava repleto de crianças sentadas, que os pais deixaram então e começaram a chegar, e todos ouviram, na verdade não era o pregador, mas o José Prudêncio pregando, e o pastor então ali, numa grande entrevista, falando com eles, e o que eu vi é que aquilo tem poder de convencimento, e que aquilo vai dando direção, e que aquilo mostra que estamos numa grande guerra entre ser prudente e o que? Insensato. Nós vamos combater, irmãos, a ideia das cidades e dos lares, das casas sem fundamentos, quando fundamentarmos, embasarmos biblicamente na autoridade que é a palavra de Deus, que se sustenta, irmãos, há milhares e milhares de anos, que se impõe há milhares e milhares de anos. É como se todos os dias ouvisse o Senhor nosso Deus a dizer, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que estava escrito. Nós que somos cristãos sabemos que as histórias do Natal, verdadeiras que são, e do nascimento de Jesus, poderosas que são, as realidades bíblicas verdadeiras e poderosas que são, têm poder para destruir fortalezas. Quando nós trouxermos de volta o fundamento, e quando nós recolocarmos na prática o que é a palavra de Deus, o que a Bíblia é, crianças, pais, adolescentes e adultos estarão sim numa crise medonha, num conflito medonho, mas nesta batalha terão a sua única chance de salvar as suas vidas, porque se ganhar a sua vida por amor de mim, vai ganhar, mas se perder a sua vida por amor de mim, vai ganhar. É preciso perder a vida, sim, por amor a Jesus, para ganhar a sua própria vida. Que a pós-modernidade hoje defende como absoluto de sua visão, e o único absoluto da pós-modernidade é destrua os fundamentos. Nós defendemos que o absoluto fundamento do cristianismo, irmãos, é a fé em Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador.
Nós temos que fugir das ideias do mundo iluminista, que o mundo iluminista buscava totalizar em cima do caos. Fugimos da ideia do mundo pós-modernista, que busca estabelecer e conviver com o caos. Nós não aceitamos essas coisas. Nós somos guiados e iluminados por Jesus Cristo, a luz do mundo. Nossos valores não são deste mundo. Nós não praticamos o que uma pátria aqui nos impõe. Nós somos de uma pátria além. Quando um imperador miserável, mentiroso, pedir o meu filho em sacrifício, eu vou ao Egito, eu vou aos 4 cantos da terra, mas o meu filho é do Senhor. Precisamos contrapor e ser o contraponto da história e não ser o pé direito do bumbo dos hipócritas, dos políticos miseráveis que destroem e dilaceram nossa sociedade. Não podemos aceitar que professores fiquem impondo aos nossos filhos seus ensinos esdrúxulos de graça, como se aquilo fosse a maior verdade do mundo. Uma juíza, minha filha está no 3º ano de Direito em Campos. Uma juíza é sua professora. E minha filha, irmãos, desde pequena, ela foi instruída a leitura. Eu tenho mais de 2.500 livros em casa. E aquela menina comeu os meus livros. Tudo que ela podia ler, ela leu. Nós começamos com Peter Pan, Robin Hood, o que você imagina que tudo secular. E fomos à Bíblia, Esther, Ruth, todos os ensinos que a Bíblia tem. E depois ela foi, Casa Grande Senzala, ela foi para os grandes filósofos. E quando ela chegou lá, uma juíza vai dar uma aula qualquer, para falar de uma filosofia qualquer, ela alto lá. E quando ela foi com o seu darwinismo comum, sem chão e insensato, minha filha levantou com o seu criacionismo cristão e bíblico e destruiu os fundamentos daquela mulher. Aquela mulher me liga, porque ela me deu, eu queria conhecer o pai daquela menina, muito prazer, sou eu, Carlos Elias. Olha, eu nem concordo com o que ela crê e nem concordo com o que ela pensa. Mas graças a Deus encontrei alguém naquela sala que pensa e crê naquilo que pensa. E ela defende o que pensa com grande convicção. Hoje minha filha é estagiária na sala dessa juíza. Ela comprou o passe da menina. Ela comprou o passe da menina. Está lá na sala dela. Falei, essa é a moça com quem eu discuti. Falei, essa baixinha que ligou para mim. Falei, que baixinha encrencada. Foi transferida agora para Duque de Caxias. Minha filha vai perder a companheira. Elas não caminham juntas na visão, por enquanto. Porque, na verdade, o que eu percebi é que ela arruinou com os fundamentos daquela mulher. Porque aquilo que ela crê, irmãos, não a pode sustentar. No dia em que ela fizer 70 anos e a sepultura tombar, eu digo, a sua história morre lá. A da minha filha vai para a eternidade, em nome de Jesus, amém. Precisamos hoje enfrentar essas questões com solidez, com ensino verdadeiro e bíblico, para combater tudo aquilo que com muita sutileza e muita assim, simplicidade vai se alinhando com a igreja. Eu queria citar aqui o pastor Jorge Linhares, obviamente porque é um dos poucos livros que trata do assunto, não é? Eu não estou aqui dizendo que é o único a tratar disso, mas um dos poucos que consegui. E ele diz assim sobre a questão das famílias sólidas. O predomínio de um humanismo ateu e anticristão nas escolas e nos meios de comunicação hoje é real. A maioria das escolas despreza, o pastor já falou sobre isso de manhã, eu vou repetir, né? Despreza valores morais, integridade, tudo que apoia aquilo que é reto e justo. A quase totalidade dos educadores acredita que o homem vem da onde? Misericórdia do animal. Defendem atitudes que prejudicam a mente e o corpo. Drogas, amor livre, rebeldia, desobediência aos pais, hoje é o que é ensinado e praticado nas escolas. Você diz assim, pastor, o senhor está citando a fonte teórica de um livro, não é? Sim. Mas eu posso dar um exemplo prático disso. Eu fui a um retiro de carnaval este ano com a minha juventude, passei lá apenas 2 dias, dos 4 dias que lá eles estiveram com eles, e fui um dos pregadores. Estava na piscina, irmãos, e fiquei encantado com uma jovem bonita, que eu até bati no meu filho e digo, essa candidata é minha nora, viu? E ele, para pai. Uma moça bonita, com os cabelos bonitos, né? E ela foi lá, irmãos, pegou copos plásticos como esse, abriu ali os copos, foi ali, pegou água, né, naquela garrafinha que tem água gelada, e colocou, e foi na piscina, irmãos, distribuindo água gelada para os banhistas. Eu olhei e falei, alguém te pediu para fazer isso? Ela, não. E por que você fez? Porque nós precisamos de hidratação. Eu falei, mas você está fazendo muito mais do que hidratar essas coisas. Você está fazendo um serviço muito bacana, e você está ensinando a sua igreja e seus irmãos jovens a servir, coisa que nenhum deles fez. E ela serviu a todos que queriam ela serviu. Depois sentou, bateu um papo conosco. Esta moça passou no vestibular aí, para a região de Volta Redonda, aqui para cima, filosofia de manhã, sociologia de noite.
e embutida a professores que estão com esta linha que nós acabamos de ver, e você tem aí no seu caderno, homens com coração terrível. Aquela moça bonita, de cabelos bonitos e tal, está lá nessas faculdades da vida, e vem a mãe um dia, e eu confesso que eu não tinha muito link assim com a filha, quem é a mãe, eu não tinha, até que ela veio. A mãe veio e disse: o senhor conhece a minha filha? Eu falei: se a senhora me apresentar, eu posso conhecer. Ela falou: tal, fulana, trabalhou muito com a igreja. Os últimos períodos que ela esteve foi no retiro, depois ela foi estudar fora. Falei: me mostra a foto. Ela mostrou a foto da menina na época da nossa igreja. Falei: que linda, eu conheço sim. Contei a experiência para a mãe chorou. Quando a mãe começou a chorar, eu vi que a coisa não estava boa, não. Aí ela falou: sabe como está minha filha hoje? Eu estou falando de um encontro agora em novembro, viu, irmãos? Eu estive com a mãe em novembro. Está terminando o ano letivo. Essa é minha filha. Quando ela mostrou a foto, eu não acreditei. A menina arrancou o cabelo todo do lado de cá, passou uma máquina, pintou alguma coisa que eu não sei o que é do lado de cá, botou um negócio enorme aqui para cá. É um cabelo grande aqui, o curto, né? Negócio rosa, verde, está tudo. E eu não tenho, irmãos, aqui, você vai dizer assim, e se um jovem bom, íntegro e tal, expressa um cabelo verde ou rosa, eu digo, o cabelo não pode não defini-lo. O brinco, talvez, que ele use, pode não defini-lo. Eu queria saber o que no comportamento continua. E aí eu quero dizer porque eu estou dizendo que o que eu vi me assusta. Não é só pela foto que eu vi, uma moça magérrima, com os ossos aparecendo, aquele cabelo, tudo. O que eu descobri é que ela entra em casa, não fala com seus pais, ela não vem mais à igreja, ela não trata mais bem os seus irmãos, e ela virou um OVNI dentro de casa e no relacionamento com a sua família. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? É que o exterior desta jovem, ela vai se tornando gradativamente aquilo que alguém colocou dentro dela e que ela foi permitindo que se estabelecesse como agora o seu novo fundamento. É disso que eu não gosto, porque na verdade tudo que ela tem e tinha de bom estava na sua mãe, no seu pai, na irmã que chora todos os dias por ela e que andavam de mãos dadas pela rua como melhores amigas e que hoje ela não fala e como se fosse um ódio mortal contra aquela casa. Os irmãos entenderam o que eu estou dizendo? Quando nós hoje, irmãos, enfrentamos esse tipo de situação, a nossa pergunta é: o que fazer? Há uma desvalorização dos princípios bíblicos também na igreja. Há um certo comodismo. Achamos que hoje infidelidade é coisa normal. Achamos hoje que o desvio de conduta para algum momento é mais ou menos algo aceitável. Hoje difundimos o divórcio e recomendamos o divórcio no gabinete com uma facilidade como se divórcio, então agora, faça um divórcio amigável. Como se divórcio amigável existisse. Divórcio amigável. Como se divórcio amigável existisse. Juridicamente existe. Agora imagine os filhos desse divórcio. Imagine a relação futura deste processo. Nós precisamos entender, irmãos, e compreender o que a Bíblia faz por esforço, quando a Bíblia diz que o Senhor odeia o divórcio. Nós precisamos entender e resgatar valores que estão elencados na Escritura, com o poder capaz de sustentar, de formar as famílias para o longo do seu futuro. Há vários perigos hoje que estão tomando as famílias e nós não nos damos conta. Eu quero destacar aqui os perigos da pós-modernidade. Eu coloquei alguns e não vou explicá-los todos por falta de tempo, mas vou colocar. Estão aí claramente colocados. Educação materializada, irmãos. O sistema pós-moderno valoriza o homem pelo que tem. Você precisa ter para o quê? Para ser. Não é ser o mais importante é ter. E as pessoas são qualificadas pelo que têm. Temos também a educação ateísta, hoje muito comum. Com o enfoque materialista, o que acontece? Se o indivíduo tem dinheiro e tem bens, e se o dinheiro compra tudo que ele pode buscar, a coisa que ele não precisa é quem? Eu não preciso de um Deus. Uma aí é consequência da outra. Temos aí o que é a pior de todas, a educação relativizada. Eu não estou falando do relativismo de Albert Einstein aqui. Está para muito além disso. A educação relativizada vai propor o tempo todo que você jogue fora qualquer verdade absoluta e seja um eterno investigador, mas como se absolutos não existissem. E para nós, os cristãos, absolutos existem e são hoje os fundamentos da nossa fé. O que acontece hoje é que a igreja está vivendo num mundo relativizado, onde cada qual interpreta a vida e as situações da vida e os valores da Bíblia, cada um à sua maneira. Na hermenêutica do mundo, interpretação, cada um tem o quê? A sua. O que temos aí também na escola, e o que há de pior, é o que chamamos de deseducação sexual, porque quando a escola se omitia na educação sexual, você tinha analfabetos sexuais. Mas quando a escola entrou no processo de educação sexual, o que você tem é pervertidos sexuais. Eu botei aqui, perdemos o pêndulo, né?
Estávamos no meio, aí era para ir para um lado, agora foi para os dois. Bum, e bate, né? E arrebenta com tudo. O que você percebe hoje em vídeos e instruções na internet é que professores ensinam o uso de camisinha na prática. Assusta. E quando um jovem aprende esse tipo de ensino, num processo de erotização daquele tipo, como é que ele vai querer voltar atrás? Como é que ele vai esperar alguma coisa depois daquilo, se ele já chegou naquele nível de degradação ali, dentro da sua sala de aula? O que temos hoje a enfrentar também chamamos de formação espiritual de baixíssima qualidade. Muitos estão perdidos dentro da igreja, porque falta alimento sólido, falta o pão da vida, falta a Bíblia, falta ensino consistente nas igrejas. Pregamos piadas, damos risadas, os auditórios da igreja estão cheios, nós temos igrejas cheias, mas púlpitos vazios. Há hoje um evangelho que está intoxicando a igreja e matando os ouvintes. E quando eu digo isso, não estou falando só dos ouvintes, eu estou falando até dos pastores, pois até os pastores estão morrendo. Por falta de apoio, acompanhamento, de instrução e de preocupação, porque a igreja deixou de ser uma grande família. A igreja tornou-se uma grande indústria de dinheiro, de poder, de tecnologia, de projeção, de prospecção para o mundo, mas é um lugar hoje pouco cuidado e pouca cura. Nós temos lá na igreja o membro 2000 e tal, mas nem sabemos o seu nome. Se nós hoje mantivermos esse tipo de estrutura e incentivarmos que nós sejamos sempre assim, o que nós vamos ter é uma igreja como na Europa, a morrer passo a passo e a cada dia, até que o evangelho já lá não exista mais, e aqueles templos virem pubs, bibliotecas, não é assim? E qualquer coisa da era chamada pós-cristianismo. Temos hoje um sistema de informação corrompido, absolutamente corrompido. Quer saber a verdade, procure fora, porque nas mídias é que você não vai encontrar, e hoje então na televisão quase nunca a verdade está lá. E com esse sistema de informação comprometido ou corrompido, com um viés ideológico, ou partidário, ou político, ou até religioso, as pessoas são mal informadas na sociedade. O que fazer? Enfrentar as consequências disso. As consequências estão cada dia mais visíveis e cada dia mais claras na vida da igreja. Quais são os processos que desencadeiam desse quadro? Doenças o quê? Doenças mentais e está aí, irmãos, para quem quiser ver. Entra uma mãe no gabinete, a mãe está bem, a criança está aparentemente bem, começa a conversar, e qual é o problema da senhora? Eu não tenho problema nenhum. Ao contrário, tem, mas ela não sabe. E a sua filha, ela é o problema. Pois não, o que você tem? Aí ela puxou as mangas da camisa e levantou aqui a bermuda. Toda cortada. Você é da igreja, minha filha? Sou. Você frequentou maternal? Frequentei. Quem foi sua professora no maternal? Tia fulana, tia Beltrana. Você se batizou? Batizei. Quando? Tal. E como você está nesse estado? Doenças que foram sendo fixadas ali. E nós não estamos sabendo o que fazer com elas. Sabe, irmãos, é tempo da igreja hoje buscar em Deus e na sua misericórdia, nos profissionais competentes, nos pastores bem formados, numa liderança capaz, irmãos, a condições e estruturas para enfrentar a dor das pessoas neste tempo. Não podemos mais viver como se as pessoas não tivessem problemas e lutas. Ao contrário, o Novo Testamento está repleto dessas lutas. Uma com fluxo de sangue, jogou fora o seu dinheiro. Um é cego, o outro é surdo, não é assim? Um endemoniado, mora nu no cemitério. Os problemas estavam lá, tal qual estão o quê? Aqui. A questão hoje é que falta-nos a fé no Deus que cura e a presença manifesta de um Deus que nos ajuda a curar e a trabalhar com todas as enfermidades. Quando vejo tudo isso, então, vou às conclusões da mensagem, dando a vocês algumas questões que aqui considero importantes. Diagnóstico e sugestões. Eu trabalho as duas em sequência, o irmão notará no seu texto. Começo com Zygmunt Bauman, o autor aí de vários livros, que acho que quase todo mundo já leu e todo mundo conhece. Ele morreu recentemente, esse grande sociólogo, ele que cunhou os termos modernidade líquida, vida líquida, não é? Ele trabalha esses termos com muita clareza. E quando ele faz uma leitura deste homem pós-moderno, é um homem secular, e não estou falando aqui de alguém da nossa cultura religiosa, como ele viu este homem, e isso me impressionou. Ele percebe o homem pós-moderno como o indivíduo sitiado. Irmãos, e isso é verdade. O homem vive rodeado e vigiado o tempo inteiro,
E este comportamento hoje vai causar no homem um sentimento de insegurança e de invasão, porque você não tem mais o quê? Privacidade. Eu entro no elevador, já fico procurando a câmera. Fecho o paletó direitinho, né, para ficar bem na foto. Aí depois, quando eu saio, falo, dou um tchauzinho para a câmera. Nós somos vigiados o tempo inteiro. Eu posso plugar aqui o meu telefone aqui agora, abrir aqui no programinha do meu aplicativo, eu vou ver a minha garagem, os meus cachorros à frente, atrás, eu vejo a calçada da minha casa e tudo que está acontecendo no meu celular. Se eu for para o outro, eu vejo a igreja, todos os seus andares e também entrar. Está tudo monitorado e o pastor sabe de tudo. E o legal é quando eu identifico alguém na câmera que passou, aí que eu faço um print. Eu dou um print, aí vou lá no zap do irmão e falo, está fazendo o que aí? Aí ele, nossa pastor, até então era só Deus que estava em todo lugar. Eles ficam em pânico. Eu sou muito brincalhão e faço isso mesmo, pode perguntar lá na igreja, quem já pegou um print do pastor? Aí, botando, eu falo, aí um irmão estaciona o carro, abre o carro lá no estacionamento, eu olho, mas que carrão, hein? E eles adoram. O que eu estou dizendo, o que eu estou comunicando é que, de alguma forma, essa nossa cultura e essa nossa neura por, então, segurança, entende o que eu estou dizendo? Isso tem modificado o nosso comportamento. Isso, de alguma forma, acaba fazendo com que você se sinta, de fato, invadido. E isso é algo que tem mudado o homem. O homem de hoje, ele quer uma ausência de lei, viver na anomia, ele quer uma ausência, ele quer uma estrutura chamada autonomia, ele quer ter a sua própria lei. Temos hoje a busca de abrigo, como a ideia de que você busca abrigo e o latente medo de insegurança, fruto, claro, no ponto 1, de toda essa ideia que você tem de ser vigiado o tempo todo e observado o tempo todo. O pensamento hoje, em tempos sombrios, é sombrio. Hoje, o que permeia a mente humana pós-moderna constitui-se de maldade, malícia e o quê? Avareza. Tudo é prostituição, tudo é superficial. Se você usar uma palavra muitas vezes ligada a algum tipo de conotação sexual e que o mundo distorceu, é um risco. Você, para pregar num púlpito hoje, para falar com as pessoas, tem que pensar bem, porque você pode usar uma palavra que já gera confusão. Né? Na nossa igreja mudaram lá algumas estruturas, eu não vou citar aqui para escândalo dos irmãos, mudaram algumas estruturas, porque numa reunião de 24 anciãos, aquelas palavras já causam estranheza. Eu digo, irmãos, tudo é puro para os que são puros, né? Para os pervertidos tudo é imundo. Mas chegamos ao ponto em que o então perfeitamente o quê? Correto, politicamente correto, tem que ir entrando, porque veja, o mundanismo e o que é prostituído já inunda e permeia as nossas mentes. Dificuldade de amar o próximo nem se conta, as pessoas nem se preocupam mais. E obviamente o mundo hoje impõe relações difíceis. O indivíduo bate a sua porta, pede água e você cede a água, e depois que ele cede a água e ele percebe tudo, ele saca a arma e já entra, porque você abriu o portão. Com isso, o convívio das pessoas é destruído, o afeto humano vem desaparecendo, a humanidade em constante movimento, as mudanças e a transitoriedade extrema e a velocidade com que as mudanças acontecem, fazem um turbilhão na mente do cidadão que não consegue acompanhar, e todo dia quase que grita, como Pedro, no mar da vida, Senhor, eu estou afundando, me salva. Né? Eu queria usar o CP500, mas agora o mundo é touch, eu tenho que usar o aplicativo do meu iPad. Cadê aquele disquete de borracha, Senhor, que eu sabia usar? Não tem mais. Né? Eu cheguei aqui hoje com o meu pendrive ali, o pessoal já me olhou meio que cometeu, eu tinha que ter colocado na nuvem. Né? Eu vou ter que me adaptar, desculpa pessoal, estou brincando. O pessoal já está me olhando aqui, ó. Eu vou fazer um curso, já está linkado, vou fazer o curso com você, eu vou me atualizar. E quando eu me atualizar, já mudou. A sociedade líquida nos mostra que as pessoas possuem medo de compromisso. As pessoas têm tanto medo de relacionamento que vão para o cartório selar a união instável, porque se fosse estável, casava. Desculpa, não pode falar essas coisas do púlpito. Meus irmãos, é uma loucura, é a fuga, a ausência do diálogo, hoje estão presentes, a tecnologia tornou-se a evidência dos relacionamentos. Numa mesma mesa, pastor Dani disse aqui, a marido e mulher falam pelo aplicativo. Se cita o último ponto da conspiração e da ausência de lealdade no Brasil, ninguém precisa aplicar isso. Misericórdia, não é, irmãos? Não há lealdade, não há fidelidade, não há ética nos negócios, não há ética na política, perdeu-se tudo, os fundamentos foram destruídos.
Aí o que fazer? 15 minutos e eu concluo. Edifique sobre bases sólidas. E eu vou aplicar com a Bíblia. Edifique sobre bases sólidas. Seja um combatedor da ideia de pós-modernidade, de relativismo. Viva guiado e orientado nos absolutos preceitos da palavra de Deus. Como? Efésios 2:20, eu queria ler com você. Nós vamos agora ao texto bíblico que fundamenta a nossa fé e embasa as nossas crenças num Deus que, para nós, é a base para enfrentar esses tempos. Efésios 2:20 e 21, vamos todos juntos? Edificados dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, e cresce para tornar-se... Pense num edifício bem ajustado, numa casa bem ajustada, num lugar equilibrado. Eles estão fundamentados no fundamento que é Cristo, pedra principal. Amém, irmãos? Se estamos em desajuste, se estamos balançando, se nossos lares estão caídos, questione o fundamento. É provável que o Cristo que você crê não é o Cristo bíblico. O Cristo que você crê, você está pedindo um carro, uma casa, é um Cristo de negociações e negociatas. O Cristo que pregamos diz: se quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. No mundo tereis aflições, tenha ânimo e coragem, você vai vencer o mundo. Faraó não é novidade, Herodes não é novidade, políticos não são novidade, guerras não são novidades, elas estão aí na história antiga hoje e no futuro, mas Deus vai estar lá num trono branco esperando você no dia da sua vitória. É preciso fundamentar e recolocar a nossa fé naquilo que aponta o valor que cremos. Nós temos Jesus Cristo, o autor. Coloque seu edifício nele, coloque o seu prédio, a sua vida em cima dele, sua vida será uma bênção, amém, irmãos? Mas precisa entender quem é o Cristo que você crê e que igreja você professa, que igreja você faz parte. Não pactue com o evangelho vendido ou comercial, não pactue com o falso ensino ou com os falsos profetas. Você precisa erguer e defender numa apologética bíblica e verdadeira a palavra de Deus. Até as crianças podem fazer. Tem seminário agora com o pastor Joelcio, um dos pastores mais capacitados que eu conheço, que trabalha com crianças, da minha igreja. Vai falar agora à tarde. Ensina seu filho a defender os absolutos da verdade, com valor e autoridade. Eu ia ficar para assisti-lo, mas vou ter que ir para o Rio fazer um funeral. Irmãos, desafio você a gastar tempo, como aqui, desde ontem, naquilo que é fundamental e aplicável à sua fé, amém? Segundo texto que deixa aos irmãos, 1 Coríntios 3, 10 e 11. Está na tela, vamos ler juntos? Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e o outro está construindo sobre ele. Contudo, veja, 11, porque ninguém... Quantos aceitam essa expressão como a máxima palavra da verdade e que o fundamento já está posto? Levante a mão. Então, quando seu filho for para a faculdade, sua filha for para a faculdade e sua criança chegar com ideias tortas, você diga: não há outro fundamento. Eles que explodam o seu mundo, e se Deus não tiver misericórdia, vão morrer lá, mas nós vamos passar para a eternidade com um mundo sólido, de base bíblica e muito bem fundamentado, porque nosso fundamento, nossa base está posta e ninguém há de tirar de nós, amém, irmãos? Milhares de mulheres e homens foram queimados em fogueiras por verdades como esta. Milhões de missionários deram sua vida por verdades como esta, e nós não podemos jogar fora e trocar fora por um modismo que passa. Iluminismo já se foi, modernismo já se foi, pós-modernismo vai e vai tarde. O Senhor vai ficar, porque a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra do Senhor se sustenta, e ela se sustenta há milhões e milhares de anos, porque o Deus que nos deu a palavra está vivo, e a palavra de Deus não é morta, irmãos, não é um livro ultrapassado que ficará a história. A palavra de Deus é viva aí, viva aí. É isso que creio. É nesta verdade que sustenta a minha igreja, é nesta verdade que pauta o meu evangelho. O que fazer então? Quais são as medidas corretivas e preventivas que precisamos tomar aí? Irmãos, para aplicar, valorize as pessoas. Valorize as pessoas independentemente da idade, não deixe isso passar despercebido na sua vida, na sua família e na sua comunidade. Seus pais, seus avós são pessoas importantes, valorize. Na igreja, elas são importantes, valorize. Quando pensamos aqui
independente da idade, valorize as crianças. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu posso confessar um pecado, vocês não contam para ninguém? Vai estar na internet, como é que vocês não vão contar? Vão colocar em algum site da vida. Eu estava lá, irmãos, lutando com Deus para fazer um projeto para as crianças. Que as nossas salas estão horríveis, horríveis. E eu, como educador ali, 95, 2001, falei, Senhor, que vergonha que eu tenho de ser agora o titular da igreja, as salas estão nesse estado, eu preciso fazer mais. Mas, irmãos, é um tal de recessão, né? É recessão, o governo não paga aposentado, não paga, o governo do Rio não paga ninguém, roubaram o dinheiro todo para algum lugar aí, não tem dinheiro. Então você fica, meu Deus, não posso botar a igreja numa construção dessa agora. Mas chegou um momento em que eu fui numa sala lá, irmãos, vi as cadeiras novinhas, tudo, mas aquele piso horrível, uma tampa de bueiro dentro da sala. Eu falei, não, Senhor, não posso. Chamei um engenheiro e um arquiteto da igreja, apresentaram um projeto lindo, que eu me chorei só de ver o projeto. E puffs coloridos, que eu já me imaginei sentado naquele puff, falando com as crianças. E coisas lindas, o que há de mais moderno na tecnologia para a construção, aquela arquiteta que terminou agora 2 anos do seu curso, me mostrou. Falei, ponha tudo no AutoCAD, monta tudo, nós vamos convencer a igreja, nós vamos construir. Pastor, nessa crise, vamos construir. Chegamos lá, valorizar as crianças, irmãos, os idosos, as famílias, temos que valorizar. Aí apresentou o projeto na reunião do conselho, na reunião de ministros lá do departamento e na parte de obras. Domingo agora vai para o plenário. Aí quando nós vimos aquilo, os irmãos foram espalhando a notícia e aquilo está distribuído entre os irmãos. Aí recebo ligação. O empresário tal, dono dos mercados. Pastor, eu estava esperando algo definitivamente sério na igreja para contribuir. Pode contar comigo, vou pagar 30%. Aí eu com maior vergonha de Deus. Senhor, eu sou um sem vergonha de um pastor mesmo, o dinheiro dentro da igreja e eu não sabia. Aí desliga o telefone no outro dia lá. O dono das lojas lá de material escolar, um ricaço, ligou, eu vou dar mais 30%. Eu falei, já tem 60%. Aí daqui a pouco liga mais um, eu falei, agora vai ligar todo mundo. Eu falei, eu vou reformar o prédio inteiro. Porque de repente o que eu percebia, que as pessoas estavam esperando um motivo bom e uma causa boa. Irmãos, e as crianças são a nossa causa mais nobre. E a minha meta é em março agora entregar aquele lugar reformado. E quero vocês lá na inauguração, para vocês perceberem, o melhor lugar. Eu falei lá na igreja, vai ter que ser das crianças. Porque as crianças têm que ter o melhor e é isso que é importante. Crie elos de atividade com gerações passadas. Abra espaço para os velhos contarem histórias para as crianças participarem com os idosos, né? E crie um mundo de relacionamentos, porque senão nós vamos perder os fundamentos da igreja. Tente manter a unidade entre gerações passadas e atuais, isso é extremamente importante. As atitudes que eu creio podem fortalecer a família, eu destaco. O que é velho, irmãos, para muitos ultrapassado, mas é atual e contemporâneo. Realize culto doméstico regularmente. Mantenha Deus na sua casa e um culto a Deus no seu lar. Eu botei um pequeno grupo na minha casa, e enquanto tudo isso acontece, é maravilhoso ver a minha filha na cozinha, cortando bolo para servir aos convidados, o meu filho no portão, arrumando e atendendo os carros que vão entrar para nosso estudo nas quintas-feiras à noite, quando temos um pequeno grupo, e o que eu vejo é que eles aprendem com esse serviço, e aprendem conosco, que a nossa casa é um lar para a propagação do Evangelho de Jesus. As pessoas não querem fazer culto doméstico, não querem participar de pequeno grupo, não querem ensinar, porque acham que é uma tal de uma célula, que isso é demoníaco, ou não sei o que lá, mas é o culto doméstico, o pequeno grupo ou a célula que vai revolucionar o evangelho nas casas. Eu creio nisto. Precisamos que nossas casas e que nossos filhos nos vejam pregando o evangelho dentro de casa, porque em casa que o evangelho tem que funcionar. Desenvolva atividades de lazer com sua família, não faça do seu lar e da sua família um lugar de relacionamentos profissionais somente. Envolva a sua família em trabalhos voluntários e ministeriais da igreja, para que eles aprendam solidariedade na prática, não nos livros. Faça visitas regulares aos seus parentes e ensine aos filhos o valor parental. Conte a história. Mostrei a foto quarta-feira para o meu filho, do meu avô, no colo dos meus bisavós. Ele disse, por que ele está com essa roupa de menina? Eu falei, porque naquela época os alemães e portugueses usavam essas roupas compridas. Ele disse, mas meu avô era homem. Eu falei, macho mesmo. E nós fomos vendo e fomos entendendo. E ele percebeu a história. E ele gostou da história. Até porque ele nem sabia a fisionomia do seu bisavô. E ali ele viu o rostinho do seu bisavô e foi conhecer a história dele de sofrimento. Quando saem da Alemanha, de minha mãe, eles saem do judaísmo, são judeus, e vêm ao Brasil perseguidos. É essa história que temos que passar e contar, que nós não chegamos aqui hoje. Nós temos um futuro, nós fomos lá atrás e seremos aonde?
no futuro, porque a nossa família, a nossa história cristã está dentro de nós. Atitudes que podem fortalecer ainda os laços familiares. Destaco: comemore o aniversário de casamento em família, irmãos, e valorize. Achei assustador, mas lindo, quando o pastor disse que tinha 500 e tantos. Aí eu quase morri. Eu falei, esse cara aqui é aqueles americanos que foi congelado, descongelado. Eu fiquei preocupado. Não, eu fiquei preocupado. Ele falou de casamento, falou 500. Eu disse, estamos diante daquelas múmias que foi ressuscitada. Aí ele disse, meses. Aí eu, ufa. 40, você fez a conta, 46 eu acho. 47 para 48 anos, né? Quase todo mundo fez a conta. Vocês são curiosos, hein? Eu também fiz a conta. 47 anos, mais ou menos. Foi o que deu na minha calculadora, na dele também deu. Quando a gente valoriza a aliança em família, irmãos, é a coisa maravilhosa. É lindo, porque os nossos filhos aprendem o valor do casamento. E quando alguém diz que você não vai casar, ele casa. Mesmo que nenhum cartório autentique, ele casa. Casa com a bênção de Deus, porque o casamento está lá no Jardim do Éden. Irmãos, e só vai terminar quando a Bíblia diz, quando a morte os separa. Mantenha a porta de sua casa aberta para Jesus, e sempre sua casa e sua porta para a igreja também. Estimule a leitura de literaturas de videoteca cristã. Compre tudo que tiver na PEC. Pague 12 vezes do cartão. Use e conte essas histórias. Conte essas histórias em casa. Porque assim você vai estar combatendo um pouco de tudo que os seus meninos e meninas e nossos irmãos estão ouvindo por aí. Crie o hábito de ser fiel a Deus e generoso com Deus. Para terminar, irmãos, e orar com vocês, quero dizer nas considerações finais. Romanos 12, versículo 2, a minha oração por cada cristão que veio aqui e gastou uma fortuna para estar aqui, porque precisa investir. O meu conselho, se você não guardar nada, você não vai guardar nada que eu falei, até porque daqui a pouco você esquece. De 1 hora você vai lembrar de 5 minutos. Guarda isso. Não se amoldem ao padrão do mundo. Vamos repetir? Não tomem a forma do mundo. Não sigam o modelo do mundo. Não é? O mundo deforma quando você se conforma. Quem se deforma e se conforma não transforma. Não transforma. É preciso enfrentar o sincretismo e o liberalismo que permeiam a igreja de forma assustadora. Concordo com John Stott. Todo cristão deve ser tanto conservador como radical. Conservador ao preservar a fé e radical ao... Seja radical, radical mesmo. Precisa praticar a fé. Como famílias cristãs, precisamos afirmar 2 conceitos básicos de nossa fé: a moralidade e a verdade. Precisa estar no púlpito, precisa estar na igreja, precisa estar nos ensinos, precisa estar no dia a dia dos relacionamentos dos nossos professores e missionários. A moralidade e a verdade precisam ser ensinadas, ou as pessoas nunca saberão o que é pecado. Martinho Lutero afirmava que a prova definitiva do pecador é que ele não conhece o seu próprio pecado. Por isso é um pecador não arrependido e um pecador não remido, porque ele não conseguiu ser confrontado com o seu pecado. Mas quando você expõe a ele a lei moral de Deus, ele sabe que é pecado. Amém, irmãos? Não furtarás, não adulterarás, não cobiçarás, não terás outros deuses. E ele vai lendo aqueles preceitos morais, ele olha e diz, Jesus, tem compaixão de mim, porque eu sou o quê? Um pecador, eu habito no meio de um povo de lábios impuros, Senhor. Precisamos fazer com que as pessoas se sintam confrontadas e inconformadas com o seu pecado. Não conformadas, inconformadas. As pessoas têm que chorar pelo seu pecado, ter vergonha de Deus e pedir, toca-me, Senhor, para que o meu pecado seja tirado. É tarefa do Evangelho 1 e 2, proclamar a lei de Deus, para que pecadores tenham convicção de seu pecado, e proclamar a graça de Deus, para que pecadores sejam alcançados pela salvação que está em Cristo Jesus. Qual é a função de nós, mensageiros do Senhor? Proclamar o Evangelho de Jesus, anunciar o Evangelho de Jesus. A pergunta que oro e termino: quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que você pode fazer? Quando estão bombardeando os seus alicerces, o que você pode fazer? Fique de pé. Todos de pé nós vamos orar. Orar mesmo. E crer naquilo que nós podemos crer. E confiar naquilo que nós podemos confiar. Se tentarem tirar o alicerce, se quiserem tirar o fundamento, eu tenho uma recomendação, está no último slide. E eu termino aqui. Salmo 11:4. Foi a recomendação, quando a pergunta foi feita, a resposta o próprio salmista deu. Ele pergunta, ele responde. Tem o último slide aí? Não sei, esse. Vamos ler juntos? O Senhor
nos céus tem o Senhor. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Não há falta de fundamento para a igreja. E não existe igreja, não pode existir igreja que não tenha fundamento. Porque o Senhor está no seu santo templo, amém? Deus está aqui, você crê? Então não tem por que eu não sair para lutar, irmãos. Porque somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Por aquele que nos... altura, profundidade, morte, presente, passado, por vir. Não pode. Contra um amor tão grande que está em cada um de nós. Que o Senhor abençoe você a enfrentar tempos tão difíceis com fundamentos tão sólidos. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor abençoe esta geração que até esta hora me ouviu, foi tolerante comigo, ó Deus, num discurso tão longo aqui, mas peço, levanta esta geração, como soldados, como disse o apóstolo Paulo, combati o bom combate. É uma guerra, Senhor, é um combate, mas a igreja tem alicerce sólido. Que cada pai, mãe, filho, professor, pastor, missionário, irmão aqui, possa ajudar a sua igreja nessa grande e difícil caminhada, nessa terrível guerra, ó Deus, quando soldados lutarão inflamados pelo Espírito Santo contra principados e potestades que se estabelecem nas regiões celestiais. Fortaleça a sua igreja. Salva nossas crianças. Ó Deus, cura e resgata nossos pastores. Anima nossos missionários. É nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor a todos abençoe e capacite. Muito obrigado pela tolerância. Avancei. O dia que Jesus prometeu, o cordeiro que foi morto há de surgir, glorioso entre as nuvens dos céus.